ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio dividir esse momento com você que curte o Vejam Só, que participa do Vejam Só, que interage, que faz parte desta construção aqui do programa. Seja muito bem-vindo a mais uma daquelas edições clássicas do Vejam Só. Hoje é um daqueles debates clássicos que, por várias oportunidades, nós já tratamos aqui no programa, mas que nunca esgota, né? Sempre tem mais um pouquinho para a gente aprender, então eu te convido a participar, ficar ligadinho aí que tem muita coisa boa para você, tá bom? Meu Instagram já está aqui, chega por lá, @zeca_pereira, uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, bater papo, falar sobre o programa, sobre teologia. Curto muito a interação e o carinho que eu recebo de vocês, muito obrigado, tá bom? Além disso, já deixo aqui para você as redes sociais do Vejam Só. Facebook e Instagram, que são aquelas plataformas onde nós vamos conseguir interagir com você, passando o tema do dia, os convidados, os contatos. Você comenta, vota nas enquetes, manda suas fotos, tudo por lá, tá bom? Além disso, tem o nosso canal lá no YouTube. Chega por lá, se inscreva. Se inscreva no nosso canal. Acho que nós passamos um pouquinho ali dos 30 ou 35 mil inscritos, mas olha, tem muita gente que passa por lá que não se inscreve no canal, não custa nada para você, é de graça, vai lá e se inscreva. Inclusive, se você se inscrever e ativar as notificações, você sempre será informado pela plataforma quando nós estivermos ao vivo, aí você vai poder assistir ao vivo as nossas gravações. Então chega por lá, essa comunidade pode crescer, e pode crescer muito, tá bom? Então conto com a sua inscrição. Além disso, obviamente, curta, compartilhe os nossos vídeos, ajude a divulgar os nossos materiais, tá bom? O Vejam Só também está em todas as plataformas de áudio, então você pode ouvir o nosso conteúdo naquele formato de podcast. Escolha a plataforma que você utiliza, que você já tem no seu celular e põe lá para tocar o Vejam Só. Só você procurar por programa Vejam Só. Eu sempre dou esse exemplo, você que é aqui de São Paulo e vai trabalhar de carro, você vai demorar sempre, assim, pelo menos 1h30 no seu dia dentro do carro para ir para voltar do seu trabalho. Então você coloca lá a programação do Vejam Só, você vai escutar pelo menos uns 2 por dia, tá bom? Aí, para quem pode ir no trabalho, no ônibus, no metrô e tudo mais, você vai escutando aí a nossa programação, tá bom? Bom, deixa eu apresentar os meus convidados. Na sequência, vamos colocar o tema aí da nossa conversa. Com muita alegria, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o reverendo Samuel Ribeiro, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Samuel, obrigado novamente por aceitar o nosso convite. Sempre uma alegria recebê-lo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui também, Zeca, conversando sobre assuntos de teologia. Essa conversa gostosa e produtiva, né? Conversa gostosa quando a gente consegue se manter dentro da teologia, né? Do debate. Às vezes fica difícil, hein? Não, graças a Deus aqui no Vejam Só, minhas experiências foram sempre muito positivas, né? Eu não sei se é porque eu não gosto de brigar, eu seguro a onda, então o negócio vai... Todo mundo. A gente não gosta. É que, às vezes, naturalmente, né? As coisas esquentam, não tem jeito. É igual o trânsito. Ninguém sai de casa para brigar no trânsito. Mas na primeira dificuldade ali, aflora, né? Não tem jeito, não tem jeito. Mas, bom, meu irmão, seja muito bem-vindo. É sempre uma alegria mesmo recebê-lo aqui, um privilégio aprender com o irmão também. Mas, para a gente começar, vou pedir as informações da igreja, por favor. Eu sou o reverendo Samuel, sou pastor da Igreja Presbiteriana da Aliança, aqui em São Paulo. Fica no bairro de Pinheiros, a igreja ali na Avenida Arthur de Azevedo, 1007. Faça-nos uma visita lá, vai ser bom recebê-lo nos cultos dominicais, né, às 9h30, às 11h, temos escola dominical, e às 18h30 temos o nosso culto dominical vespertino. E as demais programações, você vai lá visitar, eu lhe entrego o boletim e você conhece as outras programações da igreja. Boa. Reverendo Samuel, o que aconteceu com o culto às 19h? Caiu em desuso? Ninguém mais tem culto às 19h? Então, a tendência... Não era o horário regimental dos cultos? Mas eu acho que, por exemplo, a minha igreja, das presbiterianas que eu conheço, Zeca, é uma das poucas que tem culto noturno. E o nosso culto é às 18h30. E não põe, por exemplo, para 18h, porque o nosso culto na manhã é às 9h30. Então ficaria muito próximo um culto do outro. Cansativo, né? Mas eu tenho visto muitas igrejas que têm abandonado, assim, têm deixado de fazer o culto, e normalmente é porque a maioria da igreja vai no culto da manhã. Prefere e aí de não manhã. retornam da noite. Por questão de assalto, medo de violência, até para dormir cedo e ir para o trabalho no outro dia. Às vezes deslocamento também. Aqui em São Paulo tem um fenômeno que é muito peculiar, assim, que tem muita gente que mora longe da igreja, né? Isso. Mesmo tendo outras igrejas mais próximas, ela continua congregando na igreja. Então, às vezes, aqui em São Paulo, de um bairro para o outro, dependendo do lugar, você demora, tem 20 quilômetros de distância.
É 11 a 20 quilômetros, a média é essa. Aí fica longe mesmo. Então, a pessoa vai de manhã, não vai à noite. Tem algumas particularidades. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, aceitar o nosso convite. Os contatos do Reverendo Samuel já apareceram aí para você. Ficam salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram também. Chega por lá, tá bom? E o Vejam Só também tem o privilégio de receber nesta noite o professor Leonardo Andrade. Ele que é lá do Instituto Teológico Logos, o ITEL. Professor Leonardo, de novo, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. É sempre uma alegria recebê-lo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Boa noite. Boa noite, reverendo Samuel, meu amigo. Uma pessoa graciosa, uma pessoa boa de debate. É um prazer estar aqui no Vejam Só, ser recepcionado por todos vocês. E fico muito feliz nesse dia que para mim é um dia especial, né? Você sabe disso. E quero aqui externar a minha gratidão aqui a toda a equipe do Vejam Só pela recepção. A alegria é nossa, meu irmão, em recebê-lo, em poder dar voz, né? Obviamente que pela questão geográfica, os teólogos de São Paulo acabam tendo um privilégio, né? Que no Vejam Só, né? Nós gravamos aqui, mas eu fico muito feliz quando a gente abre espaço para outros estados e principalmente, e acho que São Paulo tem um pouquinho disso, né? De achar que só aqui que tem produção teológica. Sim. Da gente poder ver que o Brasil tem homens capacitados e muita gente boa, muito trabalho sendo feito e acho que eu fico muito feliz de poder externar isso aqui no Vejam Só. Por isso a minha gratidão ao carinho do irmão em aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Vou pedir para falar do Instituto e da igreja também, antes da gente mostrar as obras. Por favor, professor. Então, eu represento o Instituto Teológico Logos, né? Nós atendemos a comunidade cristã na área de teologia e principalmente na área de linguística, tanto agora com análise do discurso, trabalhos de análise do discurso, dentro do contexto bíblico, de interpretação, também linguística do Oriente Antigo, como acadiano, uma introdução ao acadiano. Acho que no Brasil são poucos. Nós ministramos esse estudo, introdução ao acadiano, introdução aos hieróglifos. Também eu sou professor de hebraico, aramaico, turoio, suroio, suriston, né, suraite, e na escrita certo ou na escrita estrangelo, cujo nós temos uma obra que será apresentada pelo Zeca. Então, nós estamos aí para atender a toda a comunidade cristã na área de teologia. Se você quiser estudar com o professor Leonardo, basta você me procurar nas redes sociais. Boa. Inclusive, os contatos do professor Leonardo já apareceram aí para você, tá bom? Pode acessar por lá para falar dos cursos e também para falar das obras que nós vamos mostrar aqui, tá bom? Leonardo, rapidinho aqui, o que o nosso telespectador vai encontrar nessas daqui? Essa obra é a obra de hermenêutica, né? Mas eu escrevi toda a grade completa do CETEM, que é o Instituto Teológico lá do Espírito Santo, né? Do meu amigo, pastor, diretor Jânio Marques. Tem outra aqui a também. Outra obra é a obra... Eu escrevi várias obras também, principalmente obras de línguas, né? Hebraico e grego, mas essa obra que me chamou mais a atenção, que é a Geografia e Arqueologia Bíblica, né? A arqueologia é uma das áreas que eu admiro muito, gosto muito, né? Esmero. É do professor Carlos, lá do CETEC, Vida Cristã de Salvador. Boa. Então, aí as indicações para você. E eu quero mostrar mais duas obras. Professor, pedir para o irmão comentar. Primeiro, essa daqui de Isaías, né? Que tem aqui um endosso do professor Luiz Saião também. O que o telespectador vai encontrar? Isso. Essa obra, ela conta, né, com o endosso do professor Luiz Saião. Né? Ela também tem uma apresentação, que era um endosso também, mas eu mudei com uma apresentação do Brian Kibuka, né? Que elaborou aquela obra, A Torá. E esse livro de Isaías, ele tem uma estrutura bem devocional, mas tem muita coisa no original, muita coisa... Até em acadiano eu coloquei, Zé, para você ter ideia. E muita coisa cultural, né? As pessoas gostam muito de cultura. Tem uma parte aí que eu falo sobre o casamento judaico, Kiddushin e também o Nissuim, que seria as duas partes ali, uma divisão, né? Claro que o reverendo discorda dessas questões, sendo pós, mas não é o nosso assunto, é só para mostrar que o texto é bem interessante, para você que tem alguma dúvida ou uma curiosidade, né? Às vezes não é só dúvida, né, reverendo? Às vezes você tem curiosidade de aprender alguma coisa. Bom, fica aí a dica. Eu, particularmente, gosto muito de Isaías. Está aqui, já estou tentando convencer ele a deixar essa aqui comigo. Aqui, ó. E, ó, essa daqui Bom, por hora é a obra-prima, Leonardo? Assim, por hora é a obra-prima, né? Nós publicamos um material em 2023, que foi um material mais vendido no Brasil na área de cultura, costumes e tradições. E agora nós vemos com a minha área que eu amo, né? Que é a área de linguística. E como eu estudei 4 anos com Peter Some, né? Que é
um exímio, o pai dele segurou o rolo do Mar Morto na mão, né, na igreja síria de Jerusalém. Então, são homens espetaculares na área do aramaico. Eu aprendi com ele e tem um endosso de 4 pessoas que eu admiro. O próprio Peter, Luiz Antônio dos Remédios, que é o Carcerege, Rodrigo Altafim, do Ancestral, e também do professor Isaac, né, que é o padre Isaac, da comunidade siríaca. Esse trabalho tem a gramática de aramaico e, no final dele, tem um Novo Testamento completo em aramaico. Então, é um material fantástico. Sim, fica fácil para você acessar também. Bom, então aí as indicações, os contatos do professor Leonardo já apareceram. Então, se você tiver interesse nas obras, manda uma mensagem para ele lá que ele te explica direitinho como é que você faz para adquirir. Os contatos estão salvos no nosso perfil oficial do Instagram. Põe na tela aí o nosso tema para a gente poder começar a nossa conversa. Hoje nós vamos falar sobre as experiências pentecostais de forma mais detida, podemos dizer assim, o batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas. E entender como é que essas experiências são interpretadas pela teologia reformada, tá bom? Meus convidados vão ter aqui, então, a oportunidade de responder a nossa pergunta de maneira introdutória, obviamente, mostrando a linha que eles vão seguir, tá? Tempo livre, à vontade. Depois, a gente volta, então, com tempo aí para poder definir e todo mundo poder falar igual, tá bom? 4 minutos cada fala, para a gente poder organizar aí, todo mundo ter a oportunidade de falar, tá certo? Reverendo Samuel começa. Tá bom? Aí no segundo bloco, o professor Leonardo tem o privilégio de iniciar o bloco. Então vamos lá. Reverendo Samuel, como interpretar essas experiências pentecostais à luz da teologia reformada? É importante, quando se olha para essa pergunta, entender de que dons nós estamos falando, né? Que não são os dons, todos os dons, os chamados dons espirituais ou ministeriais, mas uma categoria bem específica que são chamados os dons extraordinários, né? Alguns deles, inclusive, com status revelacional. Então, a Igreja Reformada, assim como eu entendo a Igreja durante toda a história, ela discutiu essa temática. Claro que, em momentos diferentes, discutiram dons diferentes. Os pais da Igreja eles têm que lidar, por exemplo, com a questão das curas e milagres, que é até um distintivo para quem vai ser beatificado na Igreja Católica, quem vai ser tornado santo, é uma quantidade de milagres que precisam ser tornados públicos e precisam ser autenticados pela Igreja Católica. Então, a discussão na era dos pais da Igreja, em outros momentos, era em relação a isso, curas, milagres. Não se discutia isso, é interessante perceber, nos pais da Igreja. Nunca houve uma discussão sobre o dom de línguas, porque não era o dom, por exemplo, como nós vemos hoje. São línguas sobrenaturais ou línguas estranhas. Então, os pais da Igreja, e eu pretendo demonstrar isso, eles não foram despertados para o assunto de línguas, a não ser de Wesley, mas principalmente da Rua Azusa para cá, que esse dom ele vai surgir. Então, a Igreja Reformada ela tenta olhar para esse assunto de forma bíblica, de forma teológica, de forma histórica, justamente para demonstrar que há dons que continuaram na Igreja, eles são necessários. Dons esses, inclusive, que Paulo ele vai lá descrever. Há outros dons que se serviram à era apostólica. E, encerrada a era apostólica, eles não têm mais continuidade. Por exemplo, eu sempre cito isso, né? A minha área de atuação inicialmente era teologia bíblica do Novo Testamento, especificamente literatura paulina, e você vai perceber claramente que os escritos de Paulo, até a década de 50, por exemplo, tratam sobre alguns desses dons. Mas a partir da década de 60, as cartas pastorais, as cartas da prisão, as cartas pastorais, não vão tratar sobre isso. O próprio João, que escreve na década de 90, ele não dá ênfase a esses dons. Pelo contrário, quando ele está, por exemplo, encerrando lá o Evangelho de João, ele vai dizer o seguinte, ó: na verdade, fez Jesus diante dos homens, isso é João 20, verso 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João é que ele vai dizer qual é o propósito desses sinais. Esses sinais que foram manifestos por Cristo, que foram reproduzidos, né, através dos apóstolos, eles serviam para provar claramente que Jesus era o Filho de Deus, que ele era verdadeiramente o Cristo. E nós entendemos que, ao encerrar o cânon, quando você fecha a Bíblia e a revelação do Senhor está completa e o que nós precisamos saber sobre o Filho já está nas Escrituras, não há mais necessidade de alguns desses dons existirem. E pegando, então, corroborando com a história da Igreja, o relato dos pais da Igreja, dos pais reformadores, de muitos personagens na história, que eu pretendo citar alguns aqui, nós perceberemos, então, que, de fato, alguns desses dons eles cessaram, eles não continuaram na vida da Igreja. Então,
fica claro da questão das experiências, dos dons na sua posição, reverendo, eu vou pedir só para dar um pitaquinho nessa questão do batismo com o Espírito Santo, como tratado pelos pentecostais, como uma segunda experiência, porque muita gente vai dizer que os reformados não acreditam no batismo com o Espírito Santo. Nós cremos, Efésios deixa muito claro que nós somos batizados e selados pelo Espírito Santo, né? No momento da conversão, todos nós fomos selados pelo Espírito Santo. Todos nós temos esse distintivo, né? Nós somos propriedade, foi posto um selo em nós. Somos propriedade exclusiva do Senhor. Agora, a questão da nomenclatura fogo, e a gente até brincava nos bastidores sobre esse texto, eu não tenho nenhum problema de discutir esse texto, é que esse texto, assim como nos outros evangelhos, é um texto que está nos outros evangelhos também, lá em Lucas, por exemplo, quando ele usa a expressão fogo, ele explica depois. Ele vai dizer para que o fogo serve. O fogo serve para condenação. Então, quando ele fala com espírito e com fogo, ele distingue ali aqueles que são do Senhor, que serão selados pelo Senhor, e aqueles que não serão aí lançados ao fogo como palha, né, que será extinta. Então, nós entendemos que não há um segundo batismo, há somente um que é suficiente, e que os dons, 1 Coríntios 12 vai deixar muito claro, não são todos os dons que é para todo mundo. Tem dons para alguns, dons para outros, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é mão. Então, se eu crio uma categoria especial de dons e que para exercer papéis na igreja, para ocupar pastorado, tem que manifestar esse dom, eu estou dando ao dom algo que Paulo não disse que era. Deus dá como quer, ele dá para alguns dons, para outros dons, e ele dá para a sua glória. E o dom de línguas é um dom que é categorizado como um dom para edificação própria. Não é sequer ali por Paulo tratado como um dom que traz edificação ao corpo de Cristo necessariamente. Então, essas são as dificuldades que a Igreja Reformada tem. Mas deixando claro, a gente não... Apesar que Leonardo não tem essa postura, mas alguns têm, né, de nos taxar de algumas coisas porque nós temos essa posição, eu não taxo os nossos irmãos pentecostais como hereges ou como seita, são irmãos nossos em Cristo, mas nós temos essa divergência que eu entendo que é um erro teológico. Mas não estou aqui tratando como uma heresia. Eu entendo que é um erro teológico, eles interpretam de uma forma, a Igreja Reformada interpreta de outra, mas isso, em momento algum, cria uma cisão no corpo de Cristo, né? Sem dúvida. Boa. Vamos lá, professor Leonardo, quero ouvir a sua resposta à nossa pergunta. Depois vou pedir alguns comentários. Vamos lá. Nós acreditamos, né? Eu represento a comunidade pentecostal. Nós acreditamos que sim, os dons ainda são vigentes, o batismo no e com o Espírito Santo, nós acreditamos, não acreditamos na possibilidade de regeneração quando você faz esse paralelo com os próprios textos, porque quando Pedro recebe o batismo com o Espírito Santo, creio que é unânime, ele já era regenerado. A maioria das pessoas que recebem o batismo no Espírito Santo, eles já eram regenerados. Então, se eu dizer que ali é uma forma de regeneração, eu estou pecando contra o próprio texto que está mostrando-me, né, as questões claras ali de que eles já tinham uma regeneração. Então, o batismo é um dom, né, um presente de Deus, é o dom Dória, né, dom, aquilo que é um presente de Deus para testemunhar. É interessante que essa palavra testemunhar aí, Zeca, é bem interessante, porque eu até separei aqui a palavra para essa questão, o vocábulo traduzido por testemunha em Atos 8 é martírio, que se refere apenas à proclamação de uma verdade, mas, sobretudo, a viver o poder da verdade que se prega. Então, você vive aquilo, não é só, é a expressão daquilo que você vive. Olha só que interessante. É diferente de pregação no sentido prático de ser, como, não sei se é a posição do meu amigo, reverendo Samuel, que alguns dizem que ali é uma simples pregação. Não. Simples pregação ou pregação é impactante também, é o kerygma, né? Seria outro termo usado. Então, ali é usado martírio, é uma pregação que está envolvida dentro de questões onde a sua experiência vai falar mais alto também nessas questões. Remetendo às questões ali de Lucas 3,16, né? Nós podemos ficar nesse embojo aí. É interessante que ali você tem submergirá, né? 3,16, que é a palavra batsei, né? Submergirá, reino,
no oen, né? Pneumate, espírito, hagio, santo, kai, que é e, que é a conjunção, piri, que é fogo. Essa conjunção aí, quando nós estudamos hebraico, existe aquilo que nós chamamos de merisma. O que seria merisma para o nosso público aí, pessoal? Eu não estou querendo falar difícil, não, tá? Mas o merisma, quando você lê lá, Bereshit, bara, Elohim, et, hashamai, ve'et, haaretz. Aí você tem céus e terra. Ali, nessa forma que é aplicada na gramática hebraica, a Allen Ross vai falar muito bem sobre isso, que o merisma é usado para duas palavras que significam uma só. Então, ali significa o mundo inteiro. Entendeu? Então, quando você tem aquilo que é endíades no grego e aquilo que é enumeratio também, chamado pelo Demos, Mateus Demos, no seu dicionário gramatical do grego. Então, ele vai usar essas duas palavras aqui, quando você tem fogo, você tem aqui a palavra espírito e fogo, você tem uma endíades, você tem duas palavras que se conectam em uma só. Então, essa conjunção não indica que é uma conjunção adversativa, é o espírito e fogo. Então, aqui, nesse texto, ele não pode, de forma nenhuma, significar uma forma adversativa, porque é os dois, é conexo. É interessante que quando nós estudamos a análise do discurso, você vai pegar todo o discurso e você vai fazer a análise dele. As palavras, eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir, isso foi muito bom, né? Deu muito ibope, né? Polêmica. A palavra não tem poder. Uma palavra só não tem poder. Nós trabalhamos com lexemas, palavras associadas às outras palavras. Uma palavra só, ela ali dentro de um texto, ela não significa nada. Quem vai falar isso? Sussi fala isso. Quem vai falar isso também? Tzevatan Todorov. Todos esses linguistas vão dizer que uma palavra isolada, sem a análise da sua interpretação de todo o invólucro, Zeca, não significa nada. Então, eu dizer que, vamos supor, você pega o texto todo de 3,16 de Lucas, mas você lê antes, que antes ele está se referindo a juízo, mas qual o conceito? Aí você tem que partir para as questões gramaticais, as questões lexicográficas, para você analisar qual o significado, a etimologia e a semântica da palavra que eles estão contidas ali. Então, é o que eu pretendo fazer aqui no programa. Boa. E até para deixar claro para quem nos assiste, o batismo com o Espírito Santo como uma segunda experiência. A pessoa se converte depois? Sim, com certeza. Sim, como eu apresentei, as pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, na sua grande maioria, já tinham sido regeneradas. Convertidas anteriormente. Boa. Então vamos fazer o seguinte agora, vou devolver a palavra ao reverendo Samuel e a partir de agora nós vamos cronometrar 4 minutos, tá bom? Para as falas, para a gente poder organizar aí o tempo e todo mundo ter um espaço igual, tá bom? Então, vamos lá, reverendo, 4 minutos para o irmão. Deixa eu fazer algumas colocações para não esquecer. Nós debatemos recentemente esse tema e eu estava com caneta à mão e dessa vez eu esqueci o meu amado. Não, deixa, eu memorizei aqui, eu não vou... Tá, tem certeza? Pega para você. Coisa para não esquecer. Essa daí é boa, que essa fala em línguas... Para nós estranhas. Ele fala em línguas estranhas. Essa é japonesa. Rapaz. Cuidado na hora de escrever, que às vezes ela sai Não ajuda o reverendo, ele já... Só prestei a caneta, cara. Não tem cola na caneta, não. Vamos lá. A primeira coisa, em relação ao texto de Lucas, né, que se repete nos outros evangelhos, não é nem somente o contexto anterior, não, o posterior. Ele vai falar o seguinte, verso 17, a sua pá, ele tem... Eu vou ler o final do verso 16 para não parecer que é outro texto, né? Uhum. Ele vos batizará com o Espírito Santo, o i aqui dá uma ideia de também, né? E também com fogo. E aí ele fala assim, a sua pá, ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, né? Ele está separando aqui o joio do trigo, né? E aí ele continua dizendo, porém, ainda verso 17, queimará a palha em fogo inextinguível. Então, a ideia aqui do texto, nos outros evangelhos também, é uma ideia de que ele separa o joio do trigo. E aí, o que é que ele faz com o trigo? Ele recolhe no celeiro, né? Ele separa para si. E o que é que ele faz com a palha, né? Com o joio? Ele queima em fogo inextinguível. Então, assim, a minha menção ao uso da palavra fogo aqui é a isso. Você vai ter também lá línguas de fogo, que a gente pode conversar lá em Atos. Mas só voltando a Atos ainda, quando a gente vai ver lá o texto de Atos 1:8, eu entendo que há um chamado para a igreja ali
mas há aspectos bem particulares aos discípulos. Por exemplo, a gente vai ver o seguinte, eles estão reunidos, eles fazem perguntas para Jesus, inclusive questionando, né, questionando como é que se dará as outras coisas. Ele fala o seguinte, ó, o verso 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, quem não se ausentasse? Os discípulos, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água. Aí vê que aqui ele nem fala de fogo, ele diz só o seguinte, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E aí ele continua dizendo, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Perceba, ele está falando com os discípulos aqui. E ele continua dizendo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja, Jesus está falando diretamente com seus discípulos que eles, os apóstolos, seriam revestidos de poder, eles teriam poderes especiais, vamos colocar dessa forma, para que eles fossem testemunhas de Jesus. Claro que toda a igreja é chamada a ser testemunha de Jesus. É claro que é Deus quem capacita, Efésios 4 diz que é Cristo quem distribui dons à sua igreja. Mas é necessário perceber aqui que esse momento distintivo da igreja, ele acontece para que o evangelho ele seja comunicado. Tanto que nós temos o dia de Pentecostes, mas esse dia de Pentecostes, ele se repete de outras maneiras, né? Nós temos, por exemplo, a grande conversão que acontece em Atos 4, em outros momentos que acontecem, mas sempre atrelado aos discípulos, eles sendo usados pelo Senhor para isso, mas nunca a experiência se repetindo. A experiência de Pentecostes, da forma como ele se dá, ela não fica se repetindo o tempo todo em Atos e ela não fica se repetindo o tempo todo na igreja. Como eu disse, na verdade, encerrado a era dos apóstolos, e João é o último deles, esse assunto ele não é mais tratado pela igreja primitiva. E quando eu cito os pais da igreja, eu sei que muita gente que não entende, né, talvez de história da igreja, fica se remoendo. Parece um católico citando os pais da igreja. Não, nós viemos da igreja primitiva, a igreja reformada veio da igreja primitiva, a igreja evangélica veio da igreja primitiva, senão a gente é uma igreja diferente. A gente vai dar justamente aos católicos romanos o argumento que eles querem, que é uma igreja que não faz parte da igreja primitiva. Nós viemos da igreja primitiva. Nós não brotamos há dois séculos atrás, 3 séculos atrás, ou da reforma para cá. Então, eu cito os pais da igreja porque eles são os mais próximos que escrevem da época de Jesus, da era apostólica. E ao escrever sobre isso, Zeca, eles não tratam desses assuntos. Não é um assunto assim que continua na vida da igreja. Por quê? Porque eles entendiam também, eu vou citar alguns pais aqui, inclusive o Jonathan Edwards, que é muito celebrado, né? Eu até brinquei com o Leonardo, eu não vou usar algumas citações que eu já usei em outro debate, a gente já debateu sobre esse tema, eu vou usar outras citações, inclusive. O Jonathan Edwards, ele é categórico, cessou. E ele é muito celebrado pelos arminianos porque ele é visto como alguém que é continuista. Não, ele é extremamente cessacionista. Os pais da igreja, os pais reformadores, eles são extremamente cessacionistas. Então, nós entendemos dessa forma. Eles tiveram a sua utilidade, eles serviram em um momento da igreja, mas não teve mais necessidade para esses dons especificamente, muitos deles revelacionais, porque eles cumpriram o seu propósito e se extinguiram. Vamos lá, Leonardo. 4 minutos. O bom minutos, do reverendo que ele vai falando, ele vai te levando, né? Mas não. Mas é bom. Ele vai levando, mas vai levando para fora da resposta. Não, ele fala bem. Ele fala bem. Na classe do professor Leonardo, ia tirar quanto? Ele tirava 10. Então tá bom. Aí, tirou 10. Eu quero certificado. Eu quero certificado, então. Só 10 pela história. Só vai faltar uma coisa. Falar em línguas estranhas. Então, mas eu vou fazer o curso de acardiano, de aramaico, eu vou falar muita língua estranha aí, viu? Muitos idiomas diferentes. Mas não seria nem estranho, seria esquisito. Diferentes. Vamos lá, Angélica. 4 minutos aí para o professor Leonardo. A palavra, remontando lá, né, essas questões de Lucas 3,16, vamos parar um pouquinho ali. Nós temos que entender que nem sempre as questões de juízo, de fogo, ela é uma referência a juízo. Isso nós temos que deixar bem claro aqui, né? Fogo nem sempre é castigo, juízo ou punição, né? Isso você pode ver em 1 Coríntios 3, verso 15, Apocalipse 3, 18, Apocalipse 4, verso 5. A palavra batizar, né? Batizar,
Significa, segundo Lounaida, segundo Robertson, Vincent, se você fizer um apanhado de todos eles, você vai ver o que você pode extrair dentro dessa palavra batismo, que é a palavra baptizo, né? Que significa limpar, mergulhar, imergir, tá? Dando a ideia, quando você imerge, você emerge uma nova criatura, ou emerge espiritualmente, nesse sentido, entre aspas, né? Então, quando você pega os outros textos ali, as outras ocorrências ali de Lucas, eles não trazem a mesma conotação, Zeca. Então, quando eu avalio etimologicamente os outros termos que vai falar, vamos supor, sobre derramar o Espírito Santo ou o Espírito de Deus, não são os mesmos termos. Então, você não pode empregar um termo a um ou a outro. Então, ali são termos diferentes. Igual a palavra balô no grego, que é arremessar, lançar. Ela não faz nenhuma conexão com o texto que está dizendo lá de batismo, que é imergir. Então, não tem nada a ver, né? Você pode ver aquela... acho que contaptizo, né? Eu vou dar uma olhada aqui depois para ver se é isso mesmo, que é outro termo em grego que nós usamos para ver essa questão, né? Deixa eu só ver aqui, que é isso mesmo. Quer ver? Que é a palavra catakaio, né? Queimar também, que é a palavra para queimar. Então, tipo assim, essas palavras que estão no 3:12, 3:17, queimar completamente, não faz nenhuma conexão linguística com o 3:16, que ali está essa palavra que é a palavra para espírito e fogo, né? Não espírito com fogo, espírito também fogo, de uma forma adversativa, né? A palavra que eu falei é a palavra que está em Mateus 14:30 e Mateus 18:6, que é catapontizo, que significa afundar, jogar no mar, afundar até submergir. Seria aquilo que nós chamamos vulgarmente de afogar. Então, não tem nada a ver catapontizo, esses termos catapontizo, catacaio, balô, nenhum deles fazem menção ou associação linguística com o termo que está lá, batismo, que seja espírito e fogo, né? Porque quando você fala assim, você tem pai e mãe, entendeu? Então, você tem pais, entendeu? É algo só. Mas ali, quando usa essa conjunção, é só para dizer que você tem pai e mãe. Não está falando que você tem pai, mas não tem mãe. Está dizendo que você tem pai e mãe. É uma coisa conexa. Então, eu separar isso, fazer essa cisão, né, conforme o nosso mestre reverendo acabou de dizer, seria de uma forma, assim, eu acho que gramaticalmente, uma análise, nosso modo de ver, né, um erro também teológico. Bom, vou voltar a palavra ao Samuel, que ele até pode fazer os comentários aqui no texto de Lucas também, mas ele falou da citação dos pais da igreja, que eu acho que também são documentos importantes para a gente entender um pouquinho dessa questão da história também. Por favor, Samuel, palavra, 4 minutos. Só antes, para fechar essa questão do termo, né? Eu entendo, eu concordo que nem sempre o fogo ele é atrelado à condenação, mas sempre à purificação, sempre. O fogo, ele sempre é usado para purificação. Seja para a santificação da igreja, seja para a condenação, é uma purificação. Por exemplo, eu tirar a palha, o joio do meio do trigo, eu estou purificando a igreja. A operação do erro, inclusive, Paulo diz, a grande apostasia, serve para separar aqueles que são dele e aqueles que não são dele. João trata sobre isso, estavam no nosso meio, não mais estão. João, inclusive, os chama de anticristos. Os anticristos que João fala são esses que estavam no nosso meio, já não mais estão. E eu tive a curiosidade aqui de olhar os 4 textos, os 4 evangelhos sobre esse tema. Por exemplo, Mateus ele vai falar em água e fogo. Ele diz a mesma coisa que Lucas diz. Vai separar o joio do trigo e vai queimar a palha em fogo inextinguível. Marcos só usa água, ele não usa fogo. E aí ele não fala sobre essa questão da separação entre o joio e o trigo. João faz a mesma coisa, ele só fala assim, eu vou ler João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o quais vem após mim, eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. E ele nem fala em batismo que ele vai batizar com espírito e com fogo. Então, assim, nós temos que pegar os 4 textos e perceber que os 2 que usam a expressão água e fogo,
ambos dizem que a palha será queimada em fogo inextinguível. Então, assim, eu concordo que eu não posso pegar uma palavra e tirar do contexto para aplicar em outros. Mas, nesse contexto, o fogo ele tem uma característica muito definida. Ele serve para queimar a palha. E aí é o sentido de purificação da igreja. Como é que eu purifico a igreja? Eu separo o joio do trigo, tá? Só outra coisa também, a palavra no grego batismo, a imersão lá é parcial. Muitos defendem essa tese, de que a imersão lá não quer dizer necessariamente completa. E lembrem que a palavra batismo no grego ela é usada para lavar prato, ela é usada para lavar copo, ela é usada para lavar as mãos, e nenhum judeu, e eu não vou entrar nessa questão porque as peças são imersão aqui, mas nenhum judeu mergulhava a mão numa água, a mão suja numa água, porque ele ia deixar aquela água suja. Sim. Ele pegava uma cuia e ele derramava a água sobre a mão dele para lavar. Mas eu não vou entrar nessa questão porque era aspersão e imersão. Voltando à questão, por exemplo, dos pais da igreja, vê o que é que o Jonathan Edwards ele defende. Eu tenho falado, né, que vai diminuindo a frequência no relato bíblico, não é ideia minha, é ideia dos reformadores. Olha o que é que o Jonathan Edwards diz. Mas logo após a finalização do cânon da Escritura, quando o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse, não muito antes de sua morte, os dons miraculosos tiveram seu fim na igreja, pois agora a revelação escrita da mente e da vontade de Deus estava completa e estabelecida. Revelação no qual Deus havia perfeitamente gravado uma regra permanentemente e totalmente suficiente para a sua igreja em todas as eras. Com a igreja e a nação judaica derrotadas e a igreja cristã e a última dispensação da igreja de Deus estabelecidas, os dons miraculosos do Espírito já não eram mais necessários e, portanto, eles cessaram. Pois, embora eles tenham continuado na igreja por tantas eras, eles se extinguiram e Deus fez com que fossem extintos porque já não haviam ocasião favorável a eles. E assim foi cumprido o que está dito no texto: havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. E agora, para ser o fim de todos os frutos do Espírito tais como estes, e nós não temos mais razão de esperar que voltem. Isso é o Jonathan Edwards escrevendo sobre 1 Coríntios 13, né, o livro Espírito Santo deve ser comunicado aos santos para sempre na graça, na caridade e no amor, ele escrevendo então sobre essa questão dos dons. Então a gente vai ver que os pais da igreja e os pais reformadores, eles são unânimes. Esses dons, eles não precisam mais continuar. E aquela questão do que é perfeito, né, porque a discussão é sobre isso, tem pelo menos 6 teses sobre o que é perfeito. Uma delas é o que os nossos irmãos pentecostais eles advogam, mas uma delas é o perfeito era o cânon. O cânon estando encerrado, essas coisas elas não têm mais, não é que elas não têm mais utilidade, né? Fica pesada, não tem mais serventia, elas serviram para algo e agora elas não têm mais, não servem mais. Por quê? Porque Deus já comunicou o que ele queria comunicar. Sim, já extinguiu o objetivo para qual serviam, né? Que era a formação do cânon. Seria essa a ideia. 4 minutos, Leonardo. Será que essa era a ideia? Não. Eu estou falando aqui da ideia que essa linha de pensamento defende. Eu sei, Zé. Tem que dar uma... Mas há outras linhas, não é a única. Eu aqui tô fora desse debate. Zeca, é interessante um texto, né? A gente discorreu. Eu só vou fazer uma pequena pontuação aqui. Não é nem aqui, é para o nosso público. Pessoal, às vezes você vê assim, nós escorremos Lucas, Atos 1:8, e agora eu vou partir para outro texto já. Aí a pessoa diz, não, mas fica só num texto só. Assim, o tempo não dá para você discorrer. E aqui nós estamos discorrendo uma doutrina de forma genérica, né? É a totalidade dela, e eu tenho que, de algumas partes, fatiar isso para tentar esboçar a minha ideia, aquilo que eu acredito. Então, não fique chateado, porque a gente está botando muito texto em questão. Sim, é essa a questão mesmo. O programa não foi assim, destinado a um texto só, né? Quando for, né, reverendo, a gente trata disso. Mas eu quero colocar um texto de 1 Tessalonicenses 4, verso 8, diz assim: portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. A palavra dá ali, deu, né, didonta, que descreve o derramamento do Espírito que Deus faz, está no particípio presente. A opinião prevalente dos intérpretes acerca disso aqui é que não dá um movimento linear implícito ali em 1 Tessalonicenses 4:8. Gálatas 3:2, 3, verso 5, verso 14, aquele que concede epicóregon
o espírito, pneuma, e que opera energon, milagres, dinamês, entre vós, rumim. Olha só o que eu vou falar agora. Isso indica que dinamês aparece nos textos indiscutivelmente associado ao espírito carismático. Então, toda vez que dinamês, ou dinamis, ou quem preferir, dunamis, né, que é a palavra para poder, né, ela sempre aparece associado ao espírito carismático. Já esse termo rumim, né, que está escrito lá, a vós, né, ou para vós, entre vós, né, segundo William Hendricks, em vez de entre vós, é possível traduzir dentro de vós. Olha só que interessante. Dentro de vós. Quando eu falo dentro de vós, aí você pode fazer uma análise gramatical, você teria que mudar essas questões gramaticais. Então, você teria que mudar isso. Então, quando eu falo dentro de vós, isso associa completamente e cai como uma luva aquilo que nós acreditamos como batismo no Espírito Santo, na qual ele vai vir habitar em nós, né, fazer uma habitação, que é a mesma tipologia do Antigo Testamento. Tem um tempo ainda ou acabou? Tem 30 segundos ainda. Então, aquela tipologia do Antigo Testamento. Qual era a tipologia do Antigo Testamento? Deus queria manifestar a sua glória. De alguma forma, ele queria descer na terra e manifestar. Como é que ele fazia isso? Através do tabernáculo. Quando ele se apresentava no dia 10 de Tisri, que é o sétimo mês do calendário judaico, e descia no tabernáculo. Como que Moisés saberia aonde deveria? A coluna de fogo. Então, quando a chama estava sobre cada um dos apóstolos ali, dos emergentes que estavam ali no cenáculo, né, 120, quando a chama estava sobre eles, aquilo é uma indicação que ali seria o lugar de montar o tabernáculo humano que Deus iria habitar. Ou seja, são três conexões, a gente chama isso de intertextualidade, são textos que se conectam entre si, que dão a veracidade daquilo que eu acredito, que é o batismo no Espírito Santo. Boa. Então, aí, reverendo, são as considerações do professor Leonardo. Bom, vou devolver a palavra ao irmão aí, 4 minutos. Então, eu conheço o texto. Estava querendo achar aí. Não, eu estava procurando outra citação aqui já para o próximo argumento, mas só respondendo ao professor, ele citou a primeira Tessalonicenses 4:8, eu só estava tentando entender a ligação com... Porque, assim, nós cremos que Deus, ele sim dá o Espírito à igreja. Com poder. Tá, mas... Não, tá... A palavra, porque aqui não vai ter a palavra poder que é usada lá. Mas, assim, nós recebemos dons, isso não há... E eu quero aproveitar quem está assistindo aí, eu vou olhar diretamente para você, algumas questões bem simples. Nós não descremos do Espírito Santo, tá? Cremos que ele é o instrumento do Senhor para várias coisas. Na verdade, a doutrina reformada sobre o Espírito Santo ela é extremamente complexa e completa. Ele que inspirou os autores bíblicos para escrever a palavra, ele que ilumina a nossa mente para que a gente entenda a palavra, ele que nos regenera, ele que nos converte exatamente nessa ordem, não o contrário. Ele nos regenera, ele nos converte, ele nos adota, ele nos justifica, declara justos, né? Ele nos santifica, ele nos faz orar como convém, porque nós não sabemos orar como convém, e ele nos glorificará no último dia. Então perceba que a gente crê bastante no Espírito Santo, mas nós não atribuímos a ele algumas funções que não são dele. No nosso entendimento, tá? Só para ficar claro. Outra coisa, nós cremos que a igreja tem dons. Nós cremos, pegando esse texto, nós cremos que Deus dá o seu Espírito à igreja. A nossa base não é somente, outra coisa também, não é somente 1 Coríntios 13, né? Que o que vê é o que é perfeito. Não, é um dos argumentos que nós temos. Há outros textos também que tratam dessa forma. E não é uma coisa do iluminismo. É por isso que eu queria até citar os pais da igreja aqui, para não parecer, porque muita gente vai dizer assim, mas o argumento de vocês só citam autores pós-iluminismo, né? Por exemplo, deixa eu citar Martinho Lutero. Vou pegar uma citação pequena para ficar muito longo, né? Diz o seguinte: na igreja primitiva, o Espírito Santo foi enviado de forma visível. Ele desceu sobre Cristo na forma de uma pomba, Mateus 3,16, e a semelhança de fogo sobre os apóstolos e outros crentes, Atos 2,3. Esse derramamento visível do Espírito Santo foi necessário para o estabelecimento da igreja primitiva, como também foram necessários os milagres que acompanharam o dom do Espírito Santo. Paulo explicou o propósito destes dons miraculosos do Espírito em 1 Coríntios 14, 22. Né? As línguas, eu estou citando aqui o texto bíblico, as línguas são um sinal não para os que creem, mas para os que não creem.
Paulo ele vai dizer isso, ó, isso aqui é para poder testemunhar a respeito de Cristo para aquele que ainda não crê. Aí Lutero conclui dizendo, uma vez que a igreja tinha sido estabelecida e devidamente anunciada por estes milagres, a aparência visível do Espírito Santo cessou. Então, ou seja, não há mais necessidade desses dons. Isso é Lutero, isso aqui é pré-reforma. A reforma vai na verdade está acontecendo já, mas Lutero já escreve sobre isso já. Então não é uma coisa pós-reforma apenas. E eu tenho outros pais da igreja aqui que são anteriores à reforma, e eu estou evitando lê-los e citá-los, porque eu já citei em outro debate, mas Crisóstomo, por exemplo, ele vai dizer que é uma passagem obscura, 1 Coríntios 12, e ele vai dizer que, por nossa ignorância, né, ele vai dizer que a sua cessação, fatos que ocorriam, mas que agora não tem mais lugar. Então Crisóstomo vai dizer isso, ele é do século IV. Eu posso citar outros aqui depois, mas todos eles vão caminhar no mesmo sentido. São dons que não precisam mais continuar. Tiveram a sua importância, mas agora não tem mais a sua necessidade. Tem um tempo ainda ou já estourou? Tem 1 minuto ainda. Então, deixa eu só dar um exemplo bem claro do que eu quero falar. Por exemplo, a Confissão de Fé do Westminster vai dizer o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. A revelação geral anuncia a glória do Senhor, mas vai dizer o seguinte: mas ela é insuficiente para dar fé salvífica, somente a palavra pode fazer isso. Quando eu digo que a revelação geral ela é insuficiente, eu não estou falando mal da criação, estou dizendo que ela não gera a fé salvífica. Então, quando eu digo que os dons cessaram, não estou dizendo que eles não foram importantes na história da igreja, só estou dizendo que, cumprido o seu propósito, eles não precisam mais continuar. E falando de experiências, dessas questões de dons, nós teremos sempre eras muito definidas na história. Por exemplo, na época de Moisés tiveram sinais miraculosos, Elias e Eliseu, na época dos apóstolos. Então nós temos sempre Deus usando em momentos esses dons. Aí alguém vai me perguntar, ele não poderia usar nos dias de hoje? Não, porque não há nenhum relato histórico, bíblico e histórico, que aponte nesse sentido. Na verdade, eles cumpriram seu propósito e, encerrado então o cânon, eles não precisam mais continuar. Boa. Vamos lá? Então, vamos lá. Só a título de informação, né? Quando eu cito 1 Tessalonicenses 4:8, né, eu faço uma menção à questão da palavra dinamis, né? Porque a palavra dinamis significa poder, e ela, dentro desse texto, é uma referência ao derramamento do Espírito, quando eu faço associação a Gálatas 3:14, que diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebemos a promessa do Espírito. Aí eu li aqui para vocês, né, a questão da promessa do Espírito, que seria rumim, né? Ali dentro dessa palavra, dentro desse embojo aqui, tem rumim, que seria dentro, entre vós, né? Entre elas viverá. O texto antes aqui no verso 12, por entre eles, né? Então, é interessante que, dando continuidade, isso indica, quando eu falo que é dentro de nós, isso indica que os milagres, forças, poderes que os apóstolos mencionam podem ser vistos como carismata, ou seja, dons especiais, de dentro para fora, como curas, profecias, falar, interpretar e línguas, conforme 1 Carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 10, né? Segunda Carta aos Coríntios, 12, verso 12. Ou como dons espirituais e morais, revestidos de fora para dentro, tais como a fé, a esperança e o amor. Então, esses textos em conexão, você pode ver que há, sim, uma questão do próprio termo, né? Dinamis, que está ligado à questão do poder. Quando eu remonto isso, eu preciso partir para outro texto, né? Que é o texto de... segundo o livro de Hunter, ele vai apresentar esses 3 textos, mas ele também vai apresentar o texto de 1 Tessalonicenses 1:5, porque o nosso evangelho não chegou a vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder. Olha só, aí se associa o que eu acabara de ler. Poder que é dinamei, no Espírito Santo, ou seja, pneuma hagiô, né? Em plena convicção. Ou seja, aqui você vê conectado, Zeca, totalmente a palavra dinamis, que é o poder, junto com o Espírito Santo. Então, é difícil você fazer qualquer rasgo nisso aí, né? Você tentar, de alguma forma, fazer essa ruptura desses dois. E a palavra dinamei, ela pode ter 2 significados. Poder equiparado ao evangelho, porque Deus está nele,
né? Isso aí é a forma comum. O segundo é o poder milagroso efetuado pelo Espírito carismático como evidência do Evangelho. Então, nós acreditamos que há, sim, essa associação, né? No outro debate, em outros debates aí, eu com o professor Samuel, ele tinha perguntado acerca da questão de dinamismo, aí eu procurei saber aqui, né? Hélice faz pneuma e dinamismo às vezes aparecem juntos como termos paralelos, intercambiáveis. Em algumas passagens, no entanto, Paulo esboça uma distinção entre poder e espírito, no qual o pneuma parece estar conectado especialmente ao discurso inspirado. E dinamis, outros atos milagrosos. E sempre dinamis, ele sempre vai estar associado a atos milagrosos. O último referencial teórico aqui, dá tempo ainda? Dá. Tá? Michael Griffiths, ele fala bem assim, observa que caris e carismata podem implicar em fenômenos carismáticos. Através de quais textos? Ele vai interpretar 1 Carta aos Coríntios, 15, verso 10, que vai associar isso a carismático, movimento carismático, Atos 4, verso 33 e Atos 6, 8. Então, o que eu posso ver aqui, dentro desse embojo do Novo Testamento, há claras evidências da efusão do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo ali, os termos associados são intercambiáveis, que formam, de fato, e constrói essa doutrina do batismo no Espírito Santo, na qual nós cremos. Boa. Leonardo, só para... Eu vou precisar já chamar um break aqui, um intervalinho para a gente, mas eu queria só que de novo, só para organizar aqui, porque o Reverendo Samuel tem colocado muito essa questão de que a igreja, no primeiro século, já não pelo menos os teóricos, vamos dizer assim, já não trabalhavam mais com isso. Reforçando a ideia de que tudo isso que o irmão tem defendido acontecia para a formação do cânon. E eu estou entendendo que na sua fala, através do texto bíblico, você tem defendido que isso realmente acontecia ali na igreja. Mas eu queria se eu só... já te convenci, tá bom, então. Não. Eu só queria a sua contribuição nesse sentido, da continuidade disso. Porque daí eu acho que o reverendo Samuel também acredita que aquilo do relato bíblico, ele está falando de um poder necessário para a construção daquilo que estava acontecendo. É que aconteceram coisas na era apostólica que eram necessárias até para que o cânon se concluísse. Estando concluído, eles não são mais necessários. Era isso, para a gente poder ir para o intervalo. Então, vamos lá. Nós temos o Didaquê, né? Didaquê, para ser rápido, né? Didaquê 10.7, ele vai dizer assim, deixa os profetas agradecerem o quanto quiserem. Existiam profetas no primeiro século, após o cânon, né? Didaquê 11.7, e põe à prova e nem julgue qualquer profecia que esteja falando no Espírito. Ou seja, eles acreditavam que pessoas falavam pelo Espírito. O que é isso? Profecia. E julgue a profecia, é o sétimo dom. Sabedoria, ciência, fé, dom de curar, maravilha, profecia, discernimento, línguas estranhas, interpretação. Então, discernimento era o dom também. Didaquê 11.18, nem todo aquele que fala no Espírito é profeta. Ou seja, ele está falando para julgar aquilo mesmo que está escrito na carta de 1 Carta aos Coríntios, né? Dizendo para julgar, ou seja, julgar a profecia, não o profeta. Olha só que interessante. Von Schopenhauer enfatiza que os carismáticos e os detentores de cargos poderiam trabalharam e só para ressaltar, se eu me lembro bem, Von Schopenhauer, não, Gerard von Grone, né, que você admira, né? Não sei se eu ia falar agora que ele tinha falado para mim que o Schopenhauer ele também admirava. Deveria trabalhar lado a lado, na página 178. No Didaquê 15.1, atesta que escolhei para vós bispos e diáconos que sejam dignos do Senhor, homens que sejam modestos e não gananciosos, que sejam verdadeiros, que tenham sido aprovados, pois eles estão realizando o serviço de profetas do Senhor. É interessante que tem textos mais claros, né? Inácio, aos Filadelfos, ele vai dizer assim, 7, 1 e 2, mas o Espírito proclamou em alta voz. Ou seja, ele estava falando pelo Espírito. Então, há uma clara evidência. A carta de Inácio a Policarpo, pedi coisas invisíveis para que sejam manifestadas, a fim de que nada falte e abunde em todos os dons espirituais, ou seja, os dons eram claros, né? O pastor de Hermas, em várias passagens, 1:3, 5:1, 8:1, 9:6, 18:7, 22:6, 25:2, depois você volta aqui e assiste de novo para você gravar esse texto. Todos afirmam que Hermas teve visões. Então, é uma prova clara que logo depois do fechamento do cânon, como o nosso reverendo mestre disse aqui, havia, sim, sinais de prodígio.
Só para deixar a coisa equilibrada, 2 minutinhos, tá? Nossa, aí dois? O Samuel comenta, Tá, Leonardo finaliza e eu faz anotei uma um monte de coisa tréplica aqui. e eu vou pro intervalo. Eu anotei um monte de coisa aqui. Vamos lá, vamos correr, né? Todas as citações da Didaquê não autenticam o que ele quer defender. Por quê? Porque a igreja reformada não descrê de profetas e profecia. Só não dá a conotação carismática que é dado. Nós entendemos que esses ofícios de Cristo, né, por isso eles não têm mais a mesma utilidade que já tiveram, o rei, o sacerdote e o profeta. O pai, ele é um profeta na sua casa, ele é o sacerdote do seu lar. Ele tem, em medida menor, os 3 ofícios de Cristo. Uhum. O pastor de uma igreja, ele assume, ele é o profeta da igreja, ele é chamado anjo da igreja. Então, assim, eu não entendo que autentique. E mais, é interessante você citar a questão dos bispos, né? Porque vai lá, Paulo, a tese que eu estou defendendo, uma delas é essa. Paulo, na década de 60, não fala mais sobre isso. Tanto que na lista lá do que se espera dos bispos, dos presbíteros, do diácono, não tem lá esses dons espetaculares. Não tem. Não se espera de um bispo, de um presbítero, de um episcopo ou de um diácono que ele fale em língua, que ele profetize, que ele cure. Não tem lá. Paulo não escreve sobre isso. Tiago vai escrever na década de 40, Tiago é de 45, depois de Cristo. Os textos que você cita, inclusive, de Tessalonicenses, ele é final da década de 40, começo da década de 50. Mas mesmo Tessalonicenses, quando ele usa a palavra poder, ele está atrelado à questão da vida da igreja, e eu já vou explicar isso para tentar fechar aqui o argumento. Mas, por exemplo, as marcas da igreja de Tessalônica é a seguinte, ó. Verso 3, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum dom extraordinário aqui sendo citado. 30 segundos. Tá, você vai ver a fé, a esperança e o amor, que é a tríade paulina. Ainda tentando correr aqui, eu discordo, eu não sou linguista. Sou da área de paulinas, eu já fui, né, da área de literatura paulina. Mas a palavra poder não é usada só para questões sobrenaturais. Romanos 1,16 usa a palavra poder, dínamos lá também, que ele vai falar que o poder do evangelho transforma. Você vai pegar, por exemplo, 1 Coríntios 2,5, eu estou pegando 2 textos da década de 50 para ser honesto com o meu argumento. 1 Coríntios 2,5 diz o seguinte: eu preguei a Cristo ex-crucificado e eu o fiz para que a fé de vocês não se apoiasse em mim, mas no poder do Evangelho. Então, nós temos 2 vezes que a palavra poder que é usado, que não é para experiência sobrenatural, mas para, claro, sobrenatural para nós, porque a conversão é. Sim, mas não para não é esse poder extraordinários. Eu teria outras coisas aqui, mas quero ser fiel ao tempo. Só Atos 2, 4 e 6, todos eles têm um apóstolo lá no meio. Por isso que haviam coisas espetaculares que aconteciam. Sempre um apóstolo vai estar presente quando acontece. 2 minutos, professor Leonardo. E apesar do reverendo Samuel não ter dito isso, eu vou dizer. Você viu que ele falou aqui que na lista de Paulo não tem a questão do batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. Então ele já deixou aqui claro que vocês estão pedindo essas experiências, mas isso não é do texto bíblico, não. Eu falei que Paulo disse isso. Ele que falou, só estou colocando aí. Você está querendo colocar 2 intriga, minutos. né? Não, eu intriga nenhuma, imagina. Eu nem estou aqui para isso. Mas vamos lá, 2 minutos. Mas eu vou deixar ele falar 2 minutos, mas ele falou 4, depois ele falou 2, eu falei 2. Depois no final, né? Tá bom. Mas ele pode falar 2. Pode falar mais, professor. Eu corri aqui agora não tem nem tempo, mas eu entendi. É que eu acabei... Não, mas eu queria que ele respondesse pergunta. a sua questão. Eu vou ficar agora como mediador aqui. Eu queria que você respondesse aí o Zé, que é o que ele colocou. Qual? Eu não entendi. Não, que na descrição de Paulo não tem a necessidade do poder do Espírito, do falar em línguas, que para os pentecostais é uma necessidade para a ordenação ministerial. Sim, sobre as questões do primeiro século ali, eu apresentei várias obras, apresentei também aqui... apresentei Clemente, né? Clemente, não sei se eu li, né? Clemente 38, não, Clemente verso leu, você não leu o Pastor de Hermas, que você só citou. Pastor de Hermas, citando visões, né? Então, isso aí o professor não explicou. 38.1, portanto, todo o nosso corpo seja preservado em Cristo e cada qual vos se põe no serviço como de tal particular dom espiritual. Aqui, o dom espiritual como particular. Então, não está dizendo a nada referente àquilo que o professor abrangeu, né? Profecia no sentido do pai de família ser o profeta. Eu discordo dessa intenção. Quando eu faço menção aqui, eu fiz uma menção interessante, né? Baseado em Hunter, no livro de Hunter, que ele fala sobre essa questão do batismo no Espírito Santo, que é Gálatas, né? E Efésios 3.
E Tessalonicenses, né? Embora seja a opinião do professor, ele achar que não tenha coisa a ver, e eu quero reiterar aqui, professor, se a minha fala deu a entender que eu usei dinamis só para derramamento ou poder no espírito, eu retiro, não é isso, entendeu? Mas eu acho que eu não falei, não, mas se eu falei, eu retiro. Não. Eu posso ter entendido errado também, mas eu entendi que você colocou assim, sempre atrelado a experiências sobrenaturais. poder. Quando tá dinamis e Espírito Santo. Aí sim, são atrelados as duas palavras. Sempre tá envolvido essas questões. Né? Mas brecha gramatical a gente vai achar sempre, né? É igual no direito. Gramática é igual ao direito, né? Sempre tem uma brecha. Sempre que coloco sempre dá problema. Porque não é sempre. A questão da expressão dons espirituais eu não respondi porque eu não tive tempo para isso, mas eu ia colocar alguma coisa também. Intervalo. Vou ter que cortar os dois agora. E no próximo bloco a gente vai para as considerações finais e conclusão. Depois tem que marcar outro debate. Quando você tiver agenda, você avisa que daí a gente continua. Vai daqui para frente, porque não dá. O tempo passa muito rápido. Mas é aquilo que o professor Leonardo falou, né? Se a gente vai no seminário, isso daqui é debate para 6 meses de aula. Pelo menos, né? Olha mínimo, lá ainda, né? E olhe lá. Se você pegar um professor meio enrascado, aí demora mais ainda. Ou se tiver um reformado fazendo aula no seminário pentecostal, ou ao contrário, aí o problema é grande. Aí tem uns 4 anos de seminário. Vamos para o intervalo, próximo bloco, considerações finais, conclusão, tá bom? Aquilo que a gente defende aqui sempre fala, a ideia é te provocar, para que a partir do debate que você em casa se aprofunde, pesquise, busque, porque realmente tem muita coisa, não dá para a gente finalizar e fechar o assunto por aqui, tá bom? Vou deixar o telefone da Agrade, código 11-3115-0819, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia? A indicação do Vejam Só é pela Agrade. Vou repetir o telefone, 3115-0819, tá bom? Além disso, redes sociais da HIT, vem conhecer a nossa programação, nosso conteúdo, tem muita coisa boa preparada para você e para a sua família, tá certo? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rápido aí na nossa conversa. Hoje, tratando do tema, né, sobre as experiências pentecostais e como a teologia reformada entende essas questões. Recebendo aqui nos nossos estúdios o reverendo Samuel Ribeiro, o professor Leonardo Andrade, que no primeiro bloco deram suas contribuições, as suas observações, né, a leitura que eles fazem do texto bíblico e também um panorama histórico aqui muito interessante para o entendimento dessa questão, tá bom? Então, neste bloco, considerações finais e conclusão, tá certo? Como a gente avançou um pouquinho no tempo no bloco anterior, nesse bloco aqui eu vou só deixar para as considerações finais, tá bom? Então, você que manda sua foto aí participando, que interage com o programa, peço perdão, mas fica ligadinho que amanhã a gente volta aí com as fotos, tá bom? Para você concorrer aos nossos prêmios, tá certo? 4 minutos, tá bom? O professor Leonardo começa o bloco, né? Já que no outro bloco o reverendo Samuel começou, e o reverendo Samuel vai ter a oportunidade de encerrar o programa de hoje. Considerações finais, se possível, aí uma aplicação ao telespectador e também é o momento dos abraços, das mensagens. Fiquem à vontade aí no tempo. Professor Leonardo, vamos lá. Então, eu quero mandar um beijão para minha mãe, tá? Minha mãe é a minha maior fã, né? Está lá cuidando dos meus 2 filhos, Leonardo Filho e Miguel Sebastião, com certeza. São meu tudo, né? Uhum. Meus filhos são tudo para mim. E também aos amigos que me recebem aqui, pastor Joaquim, tá? Pastor Joaquim sempre me recebe na casa dele, é um amigão. O meu amigo Ronaldo Lima e sua esposa Patrícia também me recebem na casa deles. Eu dormi lá ontem, eu tive que dormir lá. Pastor Elmo, pastor Fábio, professor de hebraico. E meu irmão, né? Eu chamo ele de Mão mesmo, que me trouxe, né? Ele é caminhoneiro, e aqui vai um abraço para todos os caminhoneiros, continuista. Não, pode ser também
sensacionista. Mas todos os caminhoneiros do Brasil que movimentam esse Brasil aí, com certeza estão ligadinhos no Vejam Só. Quero agradecer ao Zeca, ao meu amigo que eu fiz aqui, tá? O professor, meu irmão, o reverendo, é uma pessoa espetacular nos bastidores, aqui mesmo. É isso mesmo que você está vendo aqui, tá? E quero manter essa amizade aí, nós já temos um contato um do outro, e sempre a gente já estava me ligando aqui para onde eu estava, né? Então, estamos aqui, estamos juntos, Deus abençoe a sua vida. E só para você ter ideia, né? Eu tenho tempo ainda, né? A expressão batismo no Espírito Santo, ela aparece 6 vezes. Mateus 3,11, Marcos 1,8, Lucas 3,16, João 1,33, Atos 1,5 e Atos 1,16. Segundo o Silas Daniel, no seu livro Batismo do Espírito Santo em Línguas como Evidência, na página 133, o termo batismo, né, o batismo, que significa imersão, é usado figurativamente para descrever a imersão plena do crente nessa dimensão carismática na virtude, né, o poder de Atos 1,8. Então, todos vocês que estão me ouvindo agora, eu tenho que te dizer que o batismo do Espírito Santo não é o requisito para a salvação, tá, Zeca? Mas é um poder para testemunhar. Todos vocês que querem pregar a palavra de Deus de forma contundente vão ter um auxílio a mais com os dons espirituais. Sabedoria é interessante, vai entrar nesse contexto. Ciência, fé, para você pregar. Maravilhas, imagina se acontecer, que lindo. Profecia, discernimento e línguas estranhas. Não pode faltar. Sabe por quê? Línguas estranhas, meu amigo, é um sinal para o incrédulo. A palavra sinal é semeio, poder, pode ser milagre e sinal. Sinal como sinal meticuloso. Então, tudo isso envolvido na língua. E interpretação. Por isso, os dons espirituais não podem faltar. Não que seja um mecanismo de salvação, mas busque os dons espirituais. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Angélica, a todos da produção, entendeu? Pela recepção. Amém. É uma maravilha estar aqui novamente. A gente que agradece, professor Leonardo. Obrigado. E se quiser marcar nem o próximo, os próximos, porque o assunto é muito grande. Nós vamos marcar e eu fiquei intrigado com essa sua fala da pregação do Evangelho, da proclamação a partir do batismo com o Espírito Santo, né? Ganhar mais capacidade ou pregar a partir disso, né? Fiquei com a impressão que você dividiu em grupos aí, mas isso é tema para outro debate e a gente pode debater isso. Quero te agradecer, obrigado pelo carinho. Você que nos assiste, tiver interesse no material que nós mostramos, manda uma mensagem para o professor Leonardo, os contatos dele estão lá no nosso perfil do Instagram. Fiquei aqui imaginando a Associação dos Caminhoneiros Cessacionistas do Brasil. Vamos organizar. Foi muito legal. Ou continuistas. Ô Zeca, não faz legal. Comigo, não. Os ateus já me perseguem, os agnósticos, agora os pós-tribulacionistas e agora você vai jogar os caminhoneiros sensacionistas. Você que falou, que eu achei engraçado, eu fiquei imaginando essa divisão, né? Os caminhoneiros reunidos e ter o grupo dos continuistas sensacionistas. Tá vendo como é que o Zeca é? Ficou bom. Mas, meu irmão, obrigado pelo carinho. É sempre uma alegria recebê-lo. Deus continue abençoando sua vida, te capacitando e edificando aí os trabalhos também acadêmicos que têm sido bênçãos no Brasil. Obrigado, professor Leonardo, pelo carinho. Reverendo Samuel, 4 minutos por mão aí também para as considerações finais. Então, vamos começar mandando os abraços, né? Mandar um abraço para minha esposa, abraço para as minhas filhas, para o Davi, ele ainda não entende, mas um dia ele vai entender. Mandar um abraço para todos eles, né? Dizer que eu os amo muito. Sempre que eu tenho que sair para gravar, eu tenho que deixá-los sozinho em casa, né? Se eu trouxer para cá, não grava. A Angélica nunca mais me chama. Mas mandar um abraço para eles, mandar um abraço para a igreja, onde eu tenho pastoreado, que eu tenho tido o privilégio lá de servir lá como pastor, de ocupar o púlpito daquela igreja. Talvez minha pregação não seja tão contundente, porque eu não tenho... Não, brincadeira, só... Brincadeira, eu não vou fazer essa instigar, não. É sempre um prazer debater com o Leonardo. Eu brinquei só para quebrar o gelo, mas é sempre um prazer debater com ele. Temos debatido esse tema. Dentro desse tema, há outros assuntos também que a gente pode aprofundar. Creio que são bem importantes para a gente continuar aí trazendo para quem nos assiste argumentos dos dois lados. Alguns vão concordar com eles, outros vão concordar comigo. E tem aqueles que estão no meio do caminho atrás de uma posição, né? Há caminhoneiros também que concordam comigo. Brincadeira. Mas quem está em casa... E até eu tenho carteira D, viu, Zé? Que eu podia dirigir caminhão. Então eu seria um caminhoneiro sensacional. Já vou ser o presidente desse grupo aí. Eu vou criar. Nem todo mundo que diz senhor, senhor... Nem todo mundo que tem carteira D. É caminhoneiro, né? Isso é verdade, isso é verdade.
E Tem que mandar, ter. falar com quem está em casa, né, a importância, né, da igreja entender. Eu fico muito preocupado, Zé, que eu tenho comentado isso com alguns pais, alguns líderes de igreja, as importâncias que nós damos. Por exemplo, um adolescente com 15, 16 anos, ele já faz o teste vocacional, né, para saber qual a faculdade que ele vai fazer, quais aptidões ele tem, mas a gente não tem essa preocupação de saber quais dons os nossos filhos têm. Então, tem um desafio dos pais aí, que a vocação mais importante deles, o melhor teste vocacional que eles podem fazer é saber como é que eles vão servir ao Senhor durante toda a vida. E os dons espirituais servem para isso. Claro, alguns que serviram numa época da igreja, que cessaram, outros continuam, mas Deus ele sempre capacita o corpo de Cristo com dons para que o evangelho ele avance, né? Ele não há mais necessidade de acrescentar nada a ele, nenhuma outra revelação, mas nós temos o evangelho, ele continua avançando, ele continua aí servindo como arma na mão da igreja que hoje é militante e um dia será triunfante, né? Então eu oro para que os pais, os líderes atentem para essa importância, não é para além da lista, né? Se essa lista tem mais ou menos dons, mas para além disso que entendamos que Deus ele capacitou sua igreja para que possamos pregar o evangelho, né? Acho que esses dons eles cessaram. Eu não vou citar textos bíblicos, porque não vai dar tempo de debatê-los, mas eu vou depois pegar a gravação para a gente ter no outro debate os textos que ele citou. Mas, para além dos textos que foram citados, saber disso. A igreja está aqui, ela tem um propósito para estar nessa terra, e Cristo, quando ele desceu e quando ele subiu, ele distribuiu dons para essa igreja, para que essa igreja possa evangelizar, ela possa discipular, ela possa comunicar a glória de Deus para todos aqueles que estão nessa terra, e que dentre eles os eleitos, alcançados pelo Senhor, sejam salvos e reinem com o Senhor eternamente. Que Deus abençoe todos vocês, abençoe você, abençoe o Leonardo, abençoe o pessoal da produção também e que possamos ter outros momentos como esse. Sem dúvida. Obrigado, Reverendo Samuel, pelo carinho. Os contatos do nosso irmão também à sua disposição lá no perfil oficial do Instagram. Chega por lá para conhecer um pouquinho melhor o ministério, o trabalho do nosso irmão também. Deus continue abençoando. Meu irmão, obrigado de verdade pelo carinho. Em respeito ao Reverendo Samuel, a gente não colocou enquete hoje, tá, professor Leonardo? Porque sempre que ele vem aqui, ele reclama que ele perde nas enquetes. Aí eu falei, Angélica, melhor tirar, senão daqui a pouco ele não vem mais. Não, mas eu vou explicar para depois que ele está assistindo o programa de hoje não ter visto a explicação passada. É porque eu tenho consciência que grande parte dos evangélicos no Brasil, eles são Muito continuistas, bom. eles são Então, dispensacionalistas. Então, assim, toda enquete vai dar 89 a 11. Mas eu queria ganhar. Aí, professor Leonardo, para não perder o convidado, a gente abre mão da enquete para ele continuar vindo. Não, mas fica a dica aí. Quem está assistindo agora, faz aí no YouTube a enquete. Começa a botar cessacionista ou continuista. A gente conta depois. Mas você foi só para ganhar? Poxa, dessa vez eu queria ganhar pelo menos na enquete. Na enquete nós tiramos, porque senão... É sempre 89 a 11. Sempre a média brasileira é essa. Ele sabe que é brincadeira. Bom, obrigado pelo carinho. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Que Deus abençoe e edifique muito a sua vida. Um forte abraço e até a próxima.